bloco, né, que a gente vai conversar um pouco aqui com a doutora Alane sobre esses processos de residência médica. Agora a gente vai falar das perspectivas da área da radiologia como um todo. A gente estava aqui comentando sobre essas inovações que acontecem no mercado, essas coisas que acontecem e se atualizam o tempo todo na área da radiologia, e como essas perspectivas que você enxerga na sua área profissional. A radiologia tem muito a crescer, né, provavelmente. Sim, em tese, sim. Eu noto que, pelo que se comenta, né, de amigos, etc., que já estão trabalhando como radiologistas em período integral, eu ouço comentários. Eu mesma ainda não estou trabalhando em período integral, né? Eu faço fellow ainda, então eu ainda sou café com leite, vamos dizer assim, porque eu não faço isso a semana inteira, não dou plantão cada dia um canto, etc. Mas o pessoal fala que o radiologista é uma área que você não tende a não crescer muito se você não tiver o seu próprio serviço, entendeu? Porque você vai acabar sempre trabalhando para alguém. Se você for fazer ultrassom, você vai ganhar um fixo sempre. Se você for fazer ressonância, eu tomo. O que você for laudar, você vai ganhar um valor fixo por exame. Não é como um profissional, por exemplo, um psiquiatra ou um cardiologista, que se ele fizer muito nome, ele pode ter o consultório dele e cobrar um valor diferente, porque as pessoas vão querer ir para ele pelo nome que ele tem. O radiologista, ele funciona muito nos bastidores, né? Vamos dizer assim. Então, mesmo que você seja um radiologista super famoso, não é como se a pessoa chegasse no consultório lá para fazer uma ressonância e falasse: olha, aqui a ressonância é, sei lá, X reais, mas se for doutor fulano que vai laudar, ela é 2x. Isso não existe, entendeu? Então, meio que você fica preso num fixo. Se você tiver o seu próprio serviço, o seu próprio ultrassom, o seu próprio aparelho, você acaba ganhando mais, porque você é dono da máquina, você é dono de tudo. Mas, por outro lado, você fica preso à parte burocrática também. Então, vai da pessoa. Eu conheço amigos que falam: eu tenho vontade de empreender, eu tenho vontade de comprar um aparelho de ultrassom e abrir uma clínica. E outros que falam: não, eu não gosto, eu prefiro trabalhar, eu prefiro ser funcionário de um local. E isso funciona para outras áreas, como a patologia também. Se você vai trabalhar para alguém, você vai receber um salário fixo pelos seus laudos. Então, isso vale para outras áreas também. Que é diferente da clínica ou do cirurgião. Se você for um grande cirurgião, a sua cirurgia pode ter um valor muito mais alto de remuneração, entendeu? Se você tiver uma fama e você for muito bom no que você faz. E o radiologista nem sempre. Acontece às vezes, assim, acho que é negociável o salário, dependendo de onde você estiver, mas eu não posso falar com toda certeza ainda, porque eu não passei para essa fase ainda, né? Como eu sou fellow, eu trabalho, né? Claro, preciso pagar minhas contas, mas eu trabalho 2 dias na semana no máximo, 2 períodos, e eu ainda estou tateando, né? Vamos dizer assim, nessa área. Mas é mais ou menos isso. O rádio, ele não tem tanta expectativa de crescer profissionalmente como algumas outras áreas. E isso depende de como você se sente, entendeu? Como você se sente em relação a isso. Eu achei muito interessante essa perspectiva de que o médico radiologista ele fica um pouco por trás das câmeras, e era algo que eu nunca tinha parado para pensar realmente, que nenhum paciente vai chegar procurando o radiologista que ele quer que laude o exame dele, né? Acaba sendo muito sob demanda, e essa visão é muito interessante. Você acaba precisando ter os meios para você conseguir escalar profissionalmente isso. Muito interessante, nunca tinha parado para pensar. E quando você está na residência, eu imagino que o contato com os professores, o contato com aquela instituição ajude a abrir portas, ajude a você encontrar caminhos para as profissões no futuro. E aí eu acho que no processo de escolha da residência, talvez seja muito necessário de qual universidade você vai, qual hospital você vai fazer sua residência, você saber para onde é que você quer morar. Porque eu imagino, por exemplo, uma pessoa vai fazer residência em São Paulo, faz todo o networking, todo o contato dela lá em São Paulo, e aí volta para trabalhar em Natal, onde ela não conhece a rotina, não conhece o dia a dia. Isso foi alguma coisa que você percebeu, que você levou em consideração por lá? É importante isso que você disse, realmente. Faz sentido, mas eu noto que dependendo do meu caso em especial, em outros casos, você meio que vai para onde você passar, entendeu? Isso pode acontecer também. Pessoas que passam em muitos locais e em muitas cidades. Eu tenho amigos que fizeram mais de uma especialidade, então fez, sei lá, em algum canto fez pediatria, no outro canto fez oftalmo, e aí nessa hora você vai ter que decidir para onde você vai, baseado nisso aí. Onde é que eu quero morar depois, onde é que eu quero me estabelecer, eu vou fazer conexões nesse local aqui, eu posso ser empregada depois que eu terminar e continuar trabalhando aqui.
Mas, para mim, isso não foi uma realidade, porque eu não sabia, eu ainda não sei, assim, né? Eu tô em São Paulo, mas a gente tá na pandemia, então eu não sei como é que seria para voltar para Natal agora, porque para fazer exames eletivos não tá sendo tão comum, né? Tá todo mundo meio que adiando tudo, com razão, né? Até a pandemia aliviar. Então, para mim, isso não foi a realidade. Eu vim esperando, torcendo pelo melhor, torcendo que se fosse para eu ficar lá, se aparecesse a oportunidade de ficar em Ribeirão, daria certo, ou então fazendo lá eu talvez viesse para São Paulo, ou voltaria para Natal. Como eu não tinha perspectiva do que ia acontecer, então eu fui um pouco às cegas, mas para algumas pessoas, por exemplo, gente que já tem família constituída, já tem filho, isso tudo é muito importante. Você tentar ir para um local onde você já quer se inserir, entendeu? Em Ribeirão, não tanto, porque Ribeirão, como eu falei, é um pouco saturado. Uhum. Um adendo só do que a gente tinha falado. Algumas pessoas realmente vão para um local para ter seu exame laudado pelo médico X, isso pode acontecer, tá entendendo? Uhum. Mas o médico, até onde eu sei, ele não recebe a mais, porque vai ser ele, sabe? Mas você consegue fazer isso. Muitas clínicas têm. Você vai fazer ressonância e você preenche um cadastrozinho e quem você quer que laude, e você pode marcar. Para ultrassom também, tem gente que faz ultrassom tem a sua própria clínica com seu próprio nome, então você precisa fazer uma biópsia de tireoide, você vai naquela pessoa que você já foi indicada. Então, existe também, mas não é como os outros locais, entendeu? Que só você fizer aquela técnica cirúrgica, por exemplo, um doutor Ivo Pitangui, é claro que isso é um exemplo extremo, porque é uma pessoa de renome internacional, né? Mas um doutor Ivo Pitangui que inventa técnicas e faz as coisas dele, ele tem um nome e ele pode cobrar um valor X, assim, que só ele vai fazer aquilo. E na rádio tem menos isso. É isso que eu quis dizer. Entendi perfeitamente. Quando a gente está falando de radiologia, eu acredito que o imaginário popular do estudante comum pensa logo duas coisas. A primeira coisa é a exposição à radiação. Acho que a primeira coisa que vem na cabeça é, meu Deus, vou me expor à radiação se eu fizer radiologia. E um outro tema também é sobre inovações tecnológicas, sobre inteligência artificial, sobre exames serem super complexos, como funciona os sistemas de emissão dos raios para analisar o corpo humano. E, primeiro, tira essa dúvida de como é essa questão da exposição à radiação, e depois comente se você vê algo sobre inteligências artificiais, sobre tecnologia na residência, como é sobre isso. Eu tenho muita curiosidade. Em relação à radiação, era um medo que eu tinha também. O que a gente se expõe mais à radiação são os exames contrastados, como eu falei. Em alguns exames, você fica protegido atrás de um vidro chumbado, etc. Então, você está lá pedindo para o paciente engolir o contraste, você está atrás do seu vidrinho, muito tranquilo, tirando suas fotinhas, fazendo seus raios-x do paciente. Nesses casos, é bom. Em outros exames, você acaba se expondo um pouco. Aí você tem que pôr aquela roupa de chumbo, põe aquele protetor de tireoide. E aí, por exemplo, para fazer uma histerosalpingo, que você vai avaliar as trompas, perviedade e tudo, aí você tem que ficar injetando contraste e você fica levando raio. Então, você se protege um pouco pelo chumbo, né? Mas, de toda forma, você acaba levando um pouco de radiação. E aí existem normas, né? Regras nacionais, etc. A gente tem que usar aquele dosímetro que a gente vê. Todos os funcionários que trabalham com isso direto, os técnicos de radiologia, todos eles têm que usar, e os dosímetros são avaliados, então existe um patamar de radiação que você pode receber que é aceitável no intervalo de anos, e depois disso, se você passar, você tem que ser afastado. Algumas vezes eu tive que fazer exames periódicos, eles fazem hemograma da gente para ver se a gente não... Quer dizer, obviamente a chance é muito pequena, porque os residentes se expõem menos, né? Mas para ver se você não está com aplasia, sei lá o quê. Eles pedem hemograma de controle, eles fazem realmente... Existem regras, né? Não é um carnaval. Mas a gente não se expõe tanto. A gente faz muito ultrassom, a parte boa do tempo. Quando você está fazendo tomografia, a ressonância, obviamente, não tem radiação, né? Pessoal, nem ultrassom. Mas a gente não se expõe tanto assim. Quem se expõe mais é o pessoal da radiologia intervencionista, que é uma das áreas da rádio também, que também não é muito a minha praia. Eu meio que sou rádio raiz, rádio diagnóstico raiz. E aí eles se expõem bastante. No caso intervencionista seria o quê? A radiologia intervencionista, eles fazem procedimentos guiados pela radiação e normalmente utilizando contraste endovenoso ou de outras formas. Então, quando a pessoa tem um AVC, eles podem fazer a trombectomia, que eles entram com um catéter por uma artéria
E eles vão usando contraste, fazendo raio, vendo em qual artéria eles estão e chegam lá no canto do AVC e tiram o trombo. Essa é uma opção. Ou eles fazem, por exemplo, nefrostomia percutânea, quando a pessoa não consegue drenar, não dá mais para passar duplo J, não tem outra forma de drenar a urina, eles meio que abrem por trás. Eles pegam da pelve renal e colocam um tubinho de drenagem para drenar direto para a pele. Talvez eu esteja explicando isso de uma forma um pouco boba. O serviço deles é muito impressionante, a maioria das vezes. Ou fazer biópsias, se é uma biópsia óssea, você vai fazer uma biópsia guiada por uma tomografia. Então, a pessoa vai na máquina, no tomógrafo, e eles passam uma agulha bem espessa, né? E vão guiando, tentando colocar em cima daquele nódulo, para evitar. A maioria das vezes é para dar diagnósticos de forma menos invasiva ou para fazer procedimentos de forma que não precise fazer uma super cirurgia, entendeu? É muito interessante, para quem gosta, é realmente muito interessante. Mas aí você acaba levando um pouco de radiação também. Você se protege, eles usam tudo. Eles têm chapéu de chumbo, o óculos de chumbo super pesado, protetor de tireoide e a roupinha de chumbo que usa o tempo inteiro. Mas é basicamente isso a nossa exposição. Em relação à inteligência artificial, isso é uma preocupação muito frequente, né? Muito se fala disso. Nos congressos de rádio, todos os congressos agora têm uma parte só de inteligência artificial. O que a gente tem medo que aconteça, né? Assim, a população de forma geral, os alunos de medicina, o que a gente tem medo é que o radiologista pare de existir e o computador assuma tudo. Mas do que a gente consegue ver agora que já acontece é que o radiologista vai ter um papel de andar junto com a tecnologia, vamos dizer assim, junto com a inteligência artificial. O que pode ser que aconteça é que a gente tenha um apoio desses softwares novos e que eles façam as coisas mais rápido e a gente consiga ficar do lado só ajudando, porque acaba que a máquina erra, a inteligência artificial ela não tem o raciocínio clínico do médico, né? Então ela vê padrões parecidos e ela liga coisas parecidas e ela dá resultados que muitas vezes são muito impressionantes, mas que às vezes são falsos positivos. Então, nós temos, por exemplo, lá na Neurorádio de Ribeirão, nós temos um software que foi um dos residentes que desenvolveu, que ele avalia lesões, é muito interessante, é de esclerose múltipla. Então, na esclerose múltipla, a gente tem umas lesões que elas têm hipersinal na ressonância. Então, o software que ele desenvolveu, ele conta as lesões, ele calcula o volume das lesões, e ele mostra para você onde estão as lesões novas. Então, você tem um exame de 2019 e um exame de 2020, e aí ele abre duas fotinhas e mostra assim, ó, essa lesão é nova, essa lesão é velha, e a máquina erra. Então, assim, a gente pegava isso, era muito útil, porque ele já falava para você, ele é muito sensível. Ele já mostrava onde tinha tudo que estava diferente de um exame para o outro, ele apontava com a setinha, e aí você ia só vendo, tipo, isso aqui é um artefato, isso aqui não é lesão nova, é só um vaso, entendeu? E as que ele via, muitas vezes a gente perdia. Então, a tendência, eu acho que a tecnologia andar junto com a gente. De toda forma, a gente sempre vai ter ultrassom. As pessoas esquecem muitas vezes que o radiologista faz ultrassom e tem radiologistas que vivem disso para sempre, entendeu? Tem gente que ama a ultrassonografia. Você tem contato com o paciente, se você sentir necessidade de ter contato, algumas pessoas gostam, outras pessoas não gostam, mas se você quiser ter contato com o paciente, você sempre vai ter o ultrassom. Inclusive, eu peguei Covid fazendo ultrassom, só um adendo. Vocês ficam, o radiologista não pega Covid porque não tem contato. Pois eu peguei Covid fazendo ultrassom, em dezembro do ano passado. E aí, sempre vai ter ultrassom, né? Para quem gosta de procedimento, tem procedimentos, certo? Em várias especialidades. O pessoal na neuro não muito, mas o pessoal da mama faz muitas biópsias, o pessoal da mama faz agulhamento para preparar a cirurgia, guia PAF, guia biópsia, o pessoal do músculo faz injeção de, por exemplo, injeção de corticoide em uma estrutura muito específica, então eles usam ultrassom para saber exatamente onde entra. Então a rádio é muito mais animada do que a gente pensa, e a rede acaba exigindo da gente muito mais do que a gente pensa também, porque a gente entra pensando que vai ser uma coisa meio horário comercial, meio que uma coisa de escritório, e não é. A gente acaba tendo que fazer muito raciocínio clínico sempre, tem sempre aquelas piadas. O radiologista e o patologista sempre recebem piadinhas de vocês nem precisam dos dados clínicos, kkk, só dê o que você está vendo. E não é verdade, porque a gente muitas vezes, uma informaçãozinha assim, faz uma grande diferença, entendeu? Tipo, você está lá vendo e fala qual é a idade, é homem ou mulher, e tudo isso ajuda você a pensar em diferenciais. Mas dá um pouco de medo mesmo, voltando para a inteligência artificial, dá um pouco de medo mesmo, mas eu acho que o radiologista vai voltar a ter um papel assim de
ter raciocínio clínico juntamente com a equipe, entendeu? Eu acho que isso aí a máquina não consegue tirar, que é você sentar com todo mundo e fazer uma reunião multidisciplinar, o patologista dizer, eu acho que parece tal coisa, e o rádio dizer, eu acho que parece tal coisa, e o clínico falar, pelas características clínicas parece tal coisa. Isso aí realmente não tem como tirar, porque eu acho que é uma das bases da medicina, né? É a ajuda entre as especialidades para chegar numa conclusão. A gente está indo agora para o nosso finalzinho dessa conversa, desse podcast. Está sendo incrível, está sendo muito legal. Acho que está tirando várias dúvidas, esclarecendo muita coisa para muita gente. Principalmente a galera que está em dúvida de qual área vai escolher, que já ouviu falar de radiologia, mas ainda não sabe muitos detalhes sobre. E aí o legal desse podcast é que ele cumpre duas funções que eu acho super interessante. A primeira função é de comunicar com esse pessoal, comunicar com essa galera que quer conhecer mais, que quer saber mais detalhes. Mas uma outra função também desse podcast é que ele fica lá para o futuro. Então, eu acho que doutora Alana, daqui a 2, 3 anos, vai lembrar, eu fiz aquele podcast da IF, deixa eu ver o que eu falei, deixa eu ver o que eu disse. E aí eu queria que a gente terminasse com duas coisas. A primeira, você comentando para a gente um pouco o que é que você planeja para os próximos anos, para quando sua residência acabar, como é que você se vê daqui a alguns anos, e que você deixasse uma mensagem final para aquela pessoa que está assistindo, que está com dúvida se faz radiologia, que acha radiologia interessante, mas não sabe ainda. Queria que a gente terminasse nesse estilo. Nossa, o meu futuro, eu não sei o que é que vai acontecer. Eu acho que a gente está num momento de muita incerteza para todo mundo, né? Então, não sei. Eu moro em São Paulo e, por enquanto, tá assim, tá ok aqui, porque eu não estou vivendo em São Paulo do jeito que ela é normalmente, né? Que é muito trânsito, muita gente o tempo todo, tudo lotado sempre. Então, assim, por enquanto tá dando certo. Eu moro perto do trabalho, vou a pé. A minha vida é tranquila, vamos dizer assim, nesse quesito. Eu não passo muito aperto. Mas eu vejo muita gente que mora uns anos aqui e volta para casa porque cansa, ou gente que se adapta aqui e consegue empregos que tem muitas oportunidades, porque afinal de contas é uma cidade muito grande, tem muitos hospitais, tem muito trabalho aqui. Então eu vejo gente que fica, eu não sei, vou deixar isso aí aberto para a Lana do futuro daqui a 2 anos assistir o vídeo e falar, aconteceu tal coisa, porque agora eu realmente não sei. Mas Natal, eu sinto muita falta de casa. Eu acho que o mar faz muita falta. Eu acho que aquela vista do Onofre Lopes, assim, de ver aquele marzinho ali, é muito terapêutico, aquilo a gente negligencia esse convívio com o mar, andar na via costeira para ir para o hospital, tudo isso eu sinto falta. Mas eu não sei como é que vai ficar a situação agora quando a pandemia voltar. Eu teria que pesar tudo, ver como é que está a questão do trabalho, mas eu também deixo em aberto, eu não sei o que é que vai acontecer. De toda forma, eu vou continuar, né, trabalhando com rádio, fazendo a parte de rádio geral, de ultrassom, de tomo, que eu já faço, e se eu conseguir fazer a parte de ressonância de neuro e de cabeça e pescoço, que foi o que eu fiz o R4 e o Fellow agora para fazer, né? Uhum. E em relação, qual que era a segunda parte mesmo? Sim, quem quer Para o fazer pessoal. Estudem rádio na disciplina, quando vocês passarem. Muitas faculdades não têm a disciplina de rádio, então eu não sei como está agora, mas aproveitem, porque a gente sai com uma noção boa, assim. Nós temos um laboratório, eu não sei, como eu disse, eu não sei como está, mas nós tínhamos um laboratóriozinho de rádio que você conseguia passar os exames e olhar, tipo, a professora mostrava, falava, acha o erro, e tinha um cálculo, e muitas pessoas não têm isso, as pessoas são muito, em algumas faculdades, não tem preparação em radiologia. Então, aproveitem que nós temos essa oportunidade. Se vocês gostarem da área e tiverem dúvida, estudem. Vejam como vocês se sentem estudando rádio. E se vocês gostarem de verdade, se for a opção número 1, podem fazer. Porque eu sei que, como eu disse daqui, 1 hora falando, né, da radiologia, talvez não tenha ficado claro, mas não façam uma coisa somente pela expectativa de ter uma qualidade de vida boa, porque existe a chance de vocês se frustrarem. E a gente já passa uma faculdade muito estressante para depois vocês se arriscar a fazer uma residência que você odeia, entendeu? Então, não faça isso. Às vezes, vale mais a pena você estar cansado fazendo uma coisa que lhe satisfaz profissionalmente do que você estar tranquilo numa coisa que você não gosta, entendeu? Acontece. É isso, pessoal. Muito obrigado, doutora Alana. Se vocês Como puderem, é? acompanhem alguém, alguma pessoa que faça a área, não só rádio, o que vocês quiserem. Tentem ver o dia a dia de uma pessoa dessas e falem assim, eu conseguiria fazer isso? Como me sentiria acordando e fazendo isso todos os dias, entendeu?
É E essa isso. experiência que a gente quer compartilhar nesse podcast. A gente sabe que muita gente não tem acesso às pessoas de certas disciplinas, de certas áreas de atuação, e esse podcast é exatamente para fazer essas conexões com outras experiências, com outras realidades. A Uhum. IF é algo muito grandioso que a gente consegue projetar coisas como essa. Muito obrigado, doutora Alane, sempre É isso. alumni da IFMSA, né? Sempre ajudando isso aqui a construir, a acontecer. Se hoje isso está acontecendo, é grande parte por sua colaboração que você deu lá no passado para a Muito IF continuar obrigada, gente. viva, ativa. E muito obrigado por esse momento. Tenho certeza que muita gente vai adorar ouvir isso. Agradeço. Apoiem a IF de vocês. A IF proporciona coisas para a gente que não é indescritível, assim. Você vai conhecer gente do Brasil todo. Você tem uma visão da medicina muito ampla. Inclusive, nós temos um grupo de alumni no WhatsApp que o pessoal manda dúvidas. Tipo assim, e tem gente muito boa de todas as áreas. Tem gastro, tem endócrino, tem cirurgião, tem. De vez em quando mandam dúvidas, sei lá, de qualquer tema e o pessoal sabe responder. Como se fosse uma grande rede de médicos de apoio, assim. É sensacional. Façam parte da IF. É, usem tudo que a IF tem para oferecer para vocês, de campanha, de estágio nacional, internacional, quem puder também. A IF abre muitas portas, de verdade. É E isso. é isso, gente. Muito obrigado. Até o próximo episódio do nosso podcast. Tchau, tchau. Muito Tchau, obrigada tchau. pelo convite. Tchau, gente.